Bruno, vamos convidar o vereador Bruno Lessa, presidente da Comissão de Meio Ambiente, para compor a mesa, subsecretário Rogério e a subsecretária Amanda. Estamos dando início à nossa quarta audiência pública. Vou pedir aí ao pessoal para poder passar a listagem de inscrição para o uso da palavra. Queria agradecer a presença de todos. Queria, mais uma vez, lembrar que o nosso ordenamento aqui, as pessoas que se inscrevem têm direito a 3 minutos para o uso da palavra. Vereadora Talírio, boa noite. Eu peço que desculpas aí, é um constrangimento muito grande ficar cobrando o uso da palavra dentro do tempo estipulado, mas é importante para o ordenamento da reunião, então eu peço que me ajudem com isso. Eu vou abrir a palavra aqui para o vereador Bruno Lessa. Apenas reafirmando aqui as palavras do vereador Atratino, cumprimentando o Rogério, a Amanda, a vereadora Talíria, demais presentes. É a quarta etapa de audiências públicas, de um total de 12. Semana que vem estaremos no estádio do Caio Martins, local importante da cidade de Niterói. E fundamental no debate do plano diretor a escuta de todos aqueles que desejarem se manifestar. Mais uma vez afirmo que vou estar aqui anotando item a item a fala de todos aqueles inscritos, e acho que dá espaço agora à apresentação da Prefeitura e em seguida abrir para a população, que é o mais importante. Por favor, subsecretário, pode fazer uso da palavra. Boa noite. Obrigado aí pela presença de todos. Vamos começar mais uma, infelizmente, com baixo quórum, mas tem que acontecer. Vamos lá. Conforme já foi acordado com a Câmara, nós estamos preparando as apresentações conforme dando um zoom no local de influência da onde está sendo a audiência, né? Na semana passada foi no Santa Bárbara, e hoje a gente está vendo o outro lado da região norte, com base aqui no Fonseca e Baldeador e os bairros do entorno. Mais uma vez, o plano diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento urbano do município e que é base preponderante para as outras políticas acessórias que estão vinculadas ao plano diretor. Sempre com a finalidade de construção do espaço urbano, oferta de serviços públicos e melhores condições de vida. Essas acho que são as três palavras que direcionam o desenvolvimento urbano de uma cidade. Esse processo também não começou agora, como a gente já disse. Ele começa lá em 2015, com a contratação da Fundação Getúlio Vargas, na qual eu fazia parte da equipe da Fundação Getúlio Vargas. Então, Bruno, na outra audiência você cobrou alguém da Fundação. O Renato me convidou para assumir o cargo. Eu estou aí desde março, tentando desenvolver o que a gente estudou ali e propôs junto com a Prefeitura. Tá? Então, desde outubro de 2015, começou um processo de diagnóstico, e a cada etapa houveram rodadas de audiências públicas, até chegar às diretrizes, também com cada leitura da cidade, que foi o diagnóstico, cenários e diretrizes que envolveram aí essas 15 audiências públicas.
A partir dessa construção técnica, se gerou um projeto de lei com essa estrutura. E essa estrutura é muito densa, muitos conceitos técnicos, e a gente está tentando, nessas audiências públicas, esclarecer o máximo, quando possível, sempre, todos os questionamentos em relação a essa estrutura de documento que foi apresentado no projeto de lei. Bom, aí aqui a gente começa a dar o diagnóstico que embasou a estruturação do plano diretor. De uma leitura do plano diretor de 92, a gente dividiu o município em 5 regiões de planejamento. Em 2010 tinha cerca de 487 mil habitantes. Existe uma projeção demográfica que foi feita dentro do estudo da FGV, que o município não cresce, né? Ele é quase um crescimento linear, assim, estático, né? Cresce muito pouco, com tendência a declínio, em função da estrutura demográfica que Niterói tem, que está se tornando uma população mais velha, né? E com menos jovens na base da pirâmide. Aqui é a região de influência dessa audiência. Você aproximadamente percorre 7 quilômetros entre o centro, então é uma área muito próxima ao centro. Então isso é um ponto importante. A gente vai mostrar por que ele é importante. Pode passar. Em função da estruturação da história urbana de Niterói, né? Que foi... isso aqui é uma imagem, a gente fez uma interpretação da imagem de 74, né? E a consolidação da cidade, né, vinha nos eixos do bonde, né? E é justamente... Volta uma, Érica, por favor. E a forma de ocupação também no entorno do eixo de transporte, que era o bonde naquela época, né? Aí já tinha o conceito que a gente está trazendo para o plano diretor hoje, que é orientar o desenvolvimento próximo às linhas de transporte, já existia em 74. E isso, com o avanço do desenvolvimento urbano, se perdeu, porque se trocou essa estrutura de bonde pelo desenvolvimento do carro, né? E a cidade foi se espraiando, né, de forma completamente desordenada, né? O impacto disso ambiental, de perda de áreas verdes, é visível ali também, né? Volta de novo, Érica, só para a gente ter uma ideia, né? Também é visível também essa parte de perda de composição de área verde. E aí, um dado que o Renato sempre enfatiza é que a população, nesse período, né, cresceu 50%. E a área ocupada cresceu mais de 310%. Então, não foi em função de crescimento populacional que a cidade se expandiu dentro do território, né, na sua estrutura urbana, né? Foi em função dessa lógica de buscar novas áreas. Aqui é só para reforçar isso, que lá em 70 a densidade demográfica era 17 mil habitantes por quilômetro quadrado. Hoje ela caiu, né, é uma cidade menos densa do que naquela época, para 8 mil habitantes por quilômetro quadrado. Bom, esse aqui é um mapa elaborado a partir dos setores censitários do IBGE, em que a gente fez a densidade demográfica. A grande densidade está aqui, nas praias da Bahia, e a segunda área mais densa é justamente essa do que a gente está falando aqui agora, tá?
mais para frente eu vou mostrar os números o que significa isso. Ela também tem uma estrutura de emprego, uma concentração maior do que o resto da cidade, né? Porque você tem aqui as atividades navais, vinculada a toda a indústria naval. Você tem algumas empresas de ônibus, transporte, manutenção, né? E os comércios locais que se espalham pelo bairro. Eu vou detalhar um pouco mais quando eu der o zoom, tem algumas observações a fazer. Ao mesmo tempo, essa área foi uma área de expansão de áreas de interesse social, né? Onde as populações mais pobres, de forma... se a gente sobrepor aquele primeiro mapa da mancha de 74 e o que vai ampliando, são justamente essas áreas, né? E também está aí dentro do círculo de fogo de ocorrência de riscos, né? Então, as grandes ocorrências, os escorregamentos estão concentradas nessa área também. Essa é a visão comparativa à cidade. Aqui é só para a gente ilustrar com um zoom, né? Aqui tem, considerando todos esses bairros, tem 27% da população de Niterói, 12% dos empregos, indústria naval e transporte, e aqui uma localização dos estabelecimentos, uma rede educacional local, também muito... não existe universidades aqui, é sempre colégios e cursos profissionais e técnicos. Alameda, ela é considerada a gente identificou ela como uma subcentralidade municipal. Esse conceito de centralidades a gente dividiu em três blocos. A grande centralidade, que é o municipal, que é o centro. A subcentralidade, que é essa da Alameda e Icaraí, e as centralidades locais de bairro, tá? Que tem potencial em desenvolvimento. Alameda é considerada essa centralidade linear, que a gente chama, e você tem várias outras centralidades potenciais espalhadas nessa área de influência. E uma questão também importante que é relevante é a qualidade da infraestrutura, que, por ser uma área antiga da cidade, com uma expansão diferenciada, existem problemas de infraestrutura urbana, né? E também tem que ser uma área que tem que ter mitigação e prevenção de risco, ou seja, um diálogo com a estrutura urbana de ocupação de encostas e das áreas de risco. Aqui, só para dar um zoom melhor, né, passa o próximo, só para que vai abrir aqui. Aqui são as zonas especial interesse social mapeadas dentro no plano diretor, e ela também está sobreposta às manchas de ocorrência de risco, né? Então, a gente tem um problema diretamente proporcional à qualidade habitacional, né, e as ocorrências de risco dentro dessa estrutura urbana. Tendo esse diagnóstico, obviamente, aqui é uma síntese do que a gente produziu, foram desenhadas o que a gente chamou de macroáreas, tá? E essa área mais escura é a macroárea consolidada e essa de equidade. Se a gente sobrepor o mapa de ocorrência, o mapa onde estão as áreas de especial interesse social, ela vai corresponder com essa área amarela clara, né? E a área mais consolidada, né, que é a área mais antiga da cidade, vai estar batendo com essa área mais escura, tá? Aqui é só para apresentar quais são as diretrizes que esse macrozoneamento traz. Então, existe um macrozoneamento. O macrozoneamento são 3 áreas: a área urbana,
área verde, desculpa, né? Área de estruturação e qualificação do ambiente urbano, área de proteção e recuperação do ambiente natural e a costeira e marinha. As macroáreas de estruturação urbana estão divididas em 4: integração metropolitana, urbanização consolidada, promoção da equidade, recuperação ambiental e qualificação urbana. Essas duas que são que correspondem à área que a gente está discutindo hoje aqui. Dentro da área ambiental, a macroárea de contenção urbana e de prevenção de ecossistemas naturais. E aqui também vai ter a macroárea de uso intensivo, porque pega toda a Baía de Guanabara, que é esse é um mecanismo que a gente não conhece um plano diretor que fez isso de cidades litorâneas, que zoneou a sua área marítima, né? E tá dando diretrizes através da leitura territorial, qual é a influência que a leitura territorial tem na economia do mar, na área costeira e nas áreas marítimas. Então, ali também, em função da indústria naval, também essa área vai sofrer influência das diretrizes da macroárea marinha de uso intensivo. Bom, para a macroárea de urbanização consolidada, uma coisa que a gente observou é que a densidade dessa área de influência é uma densidade boa, né? Então, a gente tem que ter um controle. E a gente não está proibindo o adensamento, mas tem que ter um controle e tem que ser orientado ao desenvolvimento de cidade que a gente quer. Tá? Então, é a primeira diretriz dessa área de urbanização consolidada. Manutenção das áreas verdes significativas, a gente viu naquele mapa, Pedro, então o que restou a gente precisa proteger, né? Então, isso é uma diretriz muito importante. Preservação dos ambientes construídos ou que tem algum valor cultural. A gente tem aqui, na borda ali algumas áreas de APAC, que é nessa área de intersecção com o centro. Incentiva a fruição pública e fachada ativa, ou seja, tem que ter uma nova leitura de adensamento. Estimula a permanência e a expansão do comércio lojista tradicional dos bairros, ou seja, tem que manter o bairro ativo, essa é a ideia. E aí a gente vai para de promoção de equidade, que aí está diretamente relacionada às questões daquele cruzamento de áreas de ocorrência de risco, zonas de especial interesse, problemas de infraestrutura, né? Então, regularização fundiária, construção de empreendimentos de habitação de interesse social, implantação de espaços abertos e coletivos, ou seja, lazer e recreação comunitária, incentivo à consolidação das centralidades de bairros existentes. Então, naqueles pontos pretos que tinha naquele mapa, incentivar aquelas centralidades como dinamizador de bairro, enfim. Qualificação do sistema de mobilidade urbana. É notório, no caminho daqui para a prefeitura, que há um grande problema de mobilidade urbana nesse eixo da Alameda, né? Então, a gente tem que... Aqui existem diretrizes para a política de mobilidade dentro do plano e que vão refletir, que vão ser a base para a gente desenvolver o plano de mobilidade. Tá? Então, a partir das diretrizes que se deu dentro do texto de mobilidade, é que a gente vai desenhar todo o processo do plano de mobilidade que está iniciando agora. E ações de prevenção de risco, acho que está claro que tem que, nos próximos 10 anos, a política de desenvolvimento urbano tem que ter isso muito claro e com um objetivo muito sério. É isso. Valeu, muito obrigado.
Boa, secretária, muito obrigado.